Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve José, nosso Pai adotivo, nosso Pai aqui da humanidade, Pai amado, em quem Jesus confiou, em quem o Pai do céu confiou o Filho Jesus Cristo em seus braços para seus cuidados e o Pai da nossa Igreja Universal. Hoje, nesta quinta-feira, 8ª semana do Tempo Comum, nós celebramos, é claro, o momento da Eucaristia, Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, todas as quintas-feiras. E hoje nós também celebramos a memória de São Justino Mártir. E agradecemos desde já, então, a sua participação, a sua disponibilidade para escutar este momento de reflexão. O Evangelho é tirado de Marcos, do capítulo 10, 46, 52, são os versículos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com os seus discípulos, e uma grande multidão o seguia. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia a Jesus pelo caminho. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na vida, nós temos vários desafios. E um dos desafios é a falta de percepção das coisas ao nosso redor. Porque é percebendo a necessidade do outro que a gente vai escutar a voz de quem tem necessidade. Por isso, Jesus, a caminho, comprimido pela multidão, eis que surge uma voz lá longe: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E é claro que todos, para não gritar, para não falar, mas quanto mais repreendiam, ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E por isso que ele ouviu, porque contaram para ele que Jesus estava passando por aí. E que havia muita gente ali naquele momento. Mas, pela insistência então deste homem chamado Bartimeu, Jesus pede para chamá-lo. E aqueles mesmos que repreendiam foram lá chamar o cego. Ele deu pulo de alegria, e saltitando foi até Jesus. E os outros então começaram a encorajar: vai, levanta-te, ele está te chamando. E Jesus tem aquela pergunta pessoal, aquela
pergunta de proximidade, intimidade, porque conhece o coração da pessoa, perguntando: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja novamente. E o Senhor, ouvindo este apelo à misericórdia, concedeu que ele enxergasse de novo. E, em agradecimento a esta força, esse milagre de devolver a visão novamente, ele passa a seguir Jesus Cristo. Para a nossa comunidade, às vezes corremos o risco de intimidar o outro quando nós não queremos perder o nosso espaço sagrado, o nosso espaço na comunidade. Se o outro tem uma ideia diferente, nós o podamos. Se o outro grita por piedade e misericórdia, a gente fica surdo e cego quando a gente não quer ver, porque a gente tem medo da realidade do outro. E o medo da realidade do outro é porque muitas vezes eu estou cego para as minhas coisas interiores, cego pelos meus interesses, cego por um monte de razões. Mas aquele que precisa grita: tem piedade de mim. E nós não podemos deixar se levar por esse lado, por preconceito ou só por vaidade e principalmente por aquilo que convém. Eu tenho Jesus para mim, eu tenho a posse de Jesus, Jesus é só meu. E quantas pessoas agem desta forma? Eu tenho poder, dizem aqueles que coordenam os trabalhos, como os discípulos que quiseram que o homem se calasse. Mas quando o amor é maior, o amor não cala. O amor sente, o amor percebe que o outro tem necessidade também de falar, de gritar, de pedir. E Jesus ouve cada um daqueles pequenos que necessita e confia a Ele a sua necessidade. Por isso, queridos irmãos, nós podemos ter uma inteligência brilhante. Nós podemos em tudo ter o conhecimento filosófico, como mostra aqui o mártir São Justino, que dialogava com a filosofia. Mas se não tiver sabedoria, não tiver abertura para a conversão das coisas de Deus, esta verdade é só humana. Ela fica aqui nos pensamentos, não atinge coração. Então foi onde Justino teve contato então, com a verdade do Cristo. E ele, então, se encarregou de falar não mais o mundo dos pensamentos, mas, de fato, concreto, o diálogo entre as coisas, os mistérios sagrados de Deus com o povo. Porque ser inteligente é uma coisa, mas você saber traduzir o seu conhecimento com sabedoria para os mais simples, para os mais pobres, ter esta paciência de ensiná-lo com palavras simples, não com palavrões de intelectuais que você fala para o povo acha bonito, mas não entende. Então foram palavras soltas no ar que não atingem nem a mente e nem o coração daqueles que são menos favorecidos. Então, queridos, a prática, a linguagem verdadeira é o amor. Como fez São Justino, amando os simples, amando os pobres, traduzindo todo aquele conhecimento em serviço aos pobres. E por causa da verdade do Cristo, ele morreu mártir. E dedicou a sua vida toda na pregação do Evangelho. Então que possamos, por meio deste Evangelho, não cegar os outros, não querer calar os outros, não querer intimidar o outro por causa do seu conhecimento universitário, teológico,
a sua realidade acadêmica. Não queira intimidar o outro, né? E tampouco fazer como os discípulos, né? Que quiseram calar o grito deste pobre. Então, que possamos aprender desse evangelho a valorizar também a sabedoria popular, a sabedoria humana dos mais simples, que diz tanto. Em outras palavras, evangeliza com a simplicidade e com o amor, e principalmente na facilidade que tem de perdoar o outro. Então, vamos superar, vamos tirar a trave dos nossos olhos primeiro, para depois querer, então, indicar, seguir, mostrar ou cobrar do outro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe amada, Mãe milagrosa do perpétuo socorro, São Justiniano, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre o seu lar, sobre sua casa, sobre o seu trabalho, sobre sua vida e permaneça agora e sempre. Tua palavra